Olá, você! Estamos começando o Ação Saúde, nosso programa sobre saúde aqui da TVI. E hoje a gente vai estar falando sobre diabetes. E para falar sobre isso, trouxemos um especialista no assunto, que na verdade é uma grande referência dentro dessa área, né, aqui no país, que é o Dr. Rafael Andrade, ele que é o grande idealizador do Mutirão do Diabetes. Dr. Rafael, olá! Olá, Ellen, é um prazer estar no seu programa. Eu queria dar um abraço a todos os telespectadores. É muito bom ver programas assim na nossa televisão, porque ajuda muito quem mexe com saúde. Claro, acho que a informação é sempre importante. Doutor Rafael, eu quero começar falando sobre Mutirão do Diabetes. Esse projeto fantástico que revolucionou de verdade a forma de se falar sobre o problema, de se combater o problema através de mutirão, de pessoas ajudando mesmo, de voluntários, enfim. Então, como é que começou esse projeto? Então, Ellen, esse projeto, ele na verdade, quando eu estava estudando, fazendo meu doutorado em São Paulo, na Universidade Federal de São Paulo, lá para o ano 2000, eu passei na Universidade Federal de São Paulo, tinha um projeto chamado Mutirão do Olho Diabético. Na época que o Serra era ministro, ele mexeu muito com mutirões no Brasil, do câncer de mama, da próstata e da retinopatia diabética. Uhum. E o lugar do Brasil que começou era justamente a universidade onde eu estava, que é a doença que causa a cegueira no diabetes, é a retinopatia diabética. E eu era lá um médico estagiário fazendo doutorado, e eu comecei a participar dos mutirões que aconteciam Certo. lá. E eram mutirões meramente, só avaliavam o olho, Uhum. e de grande proporção, e tudo em São Paulo. Aí daí eu voltei para cá, não tinha que voltar, meu pai falou, volta para trabalhar, menino. E daí voltei e pensei, vi que os pacientes chegavam muito graves para mim, do olho. Por que não fazer um mutirão daquele que eu fiz, ajudei tanto em São Paulo? Claro. E daí eu chamei 3 amigos meus, ou 4, juntos, peguei as secretárias do nosso serviço, botei os médicos para trabalhar, expliquei mais ou menos como que era a metodologia. Em 2004 fizemos nosso primeiro projeto piloto, o primeiro mutirão do olho diabético na época, depois virou do diabetes. Certo. Atendemos 199 pacientes. Nesse primeiro. Foram eu chamo dos 199 heróis, porque eles são a base de absolutamente tudo que aconteceu depois. Claro. Isso foi se repetir no outro ano. Chamei mais gente, atendendo mais de 400, comecei a colocar outras pessoas. Em 2005 entrou mais gente, o terceiro setor começou a entrar, sempre também com o apoio das prefeituras, independente de quem estivesse lá. Sim. Eu sempre busquei ajuda, no começo era muito pouquinho, Claro. porque não é um projeto inicial, mas eles foram acreditando e a gente, por exemplo, a gente tratava que nem em São Paulo, todos os pacientes que tinham a doença no olho grave, na retina, com laser de graça, desde 2004. Daí a gente começou a trazer outras áreas, porque o diabetes não é só a maior causa de cegueira, é a maior causa de amputação, de hemodiálise, uma das maiores causas de infarto. A gente começou a entrar, primeiro foi o pessoal da angiologia e do pé diabético que entrou, depois o pessoal do rim, em 2007, entrou, e a gente começou a desenvolver um modelo, já estava ficando diferente do de São Paulo. São Paulo acabou, Sim. por causa da mudança de governo, e a gente não tinha nada a ver com o governo, a gente continuou. E daí saímos do olho para o resto do corpo, a sociedade entrou, e aí os clubes de serviços entraram, a maçonaria, todo mundo, e virou um evento da cidade que você vê hoje. Dos 199 pacientes, a gente atende em torno de 2.000 pacientes com diabetes na manhã, hoje. Então, hoje a média de atendimento de vocês por mutirão é cerca de 2.000 pessoas. Não, 2.000 pessoas com diabetes, a gente examina o olho, o pé, o rim e o coração. Ou seja, não é somente verificar se a pessoa tem o problema. Não, isso é dentro do hospital nosso, do serviço nosso. Na rua são mais de 10.000 pessoas. É gigante. Mais de 10.000 pessoas. Mais de 10.000 pessoas, sendo que boa parte fica na parte educativa, com a feira gigante que a gente faz. Sim. Uma parte vai fazer o exame do dedinho para saber, com a glicemia, para saber se tem diabetes ou não. Tem um jurídico também que dá algum suporte, tem a parte jurídica, tem a parte de atividade física, tem psicologia. Tem um mutirão só infantil, de uns 5 anos para cá, chama Diabetes Kids, que tem toda uma metodologia de como lidar com a criança e o assunto. É bem bonito, assim. Eu imagino. Tem uma série de coisas, quando você mistura isso tudo, dá mais de 10.000 pessoas, tem todo um ato solene que a gente faz, que vão as autoridades hoje do país inteiro, elas vêm todo ano para cá. Pra vocês terem uma ideia, esse ano, já há alguns anos, estava aqui a presidente da Sociedade Brasileira do Diabetes, que é a sociedade que rege o combate ao diabetes no Brasil, estava a presidente que
estava com mandato até esse final de ano, e o presidente que vai assumir também já estava aqui. Já estava presente. Já estava aqui. O vice-presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que rege 17 mil oftalmologistas no país, estava presidentes de outras sociedades, então assim, médicas, no mês que se fala de diabetes, que é o Novembro Azul, Sim. que 14 de novembro é o Dia Mundial de Combate à Diabetes. Então, gente, Itabuna, ela vira aqueles 199 pacientes lá de 2004, hoje transformaram essa cidade numa referência, num evento que virou uma referência de combate ao diabetes em todo o país. Em todo o país. E você vê a proporção que isso toma é devido a essa credibilidade, né? Porque vocês começaram pequeno, atendendo essa média mínima de pessoas de 190, que é um número ainda considerável, mas hoje quando você avalia, né, tudo que aconteceu ao longo dos anos, como foi evoluindo, realmente Itabuna se tornou de referência não somente na Bahia, mas a nível de Brasil. Hoje, outras cidades copiam o modelo de Itabuna, certo? Não, para você ter uma ideia, em 2014, eu apresentei num congresso em São Paulo. O presidente do congresso lá de São Paulo estava com um gringo do lado, que eu não sabia, vi que era gringo, porque tinha cabelo galego. E daí ele falou assim, eu vi que ele estava falando, olhando para mim, e daí ele me chamou para conversar, chegou assim, Rafael, vem cá, esse aqui é o Dr. Gordon Bunyan, ele é vice-presidente da Federação Internacional de Diabetes, e é quem rege todas as campanhas no mundo inteiro. Eu estava falando de Itabuna para ele. Uhum. Eu queria que se apresentasse em 15 minutos. Apresentei para ele rapidinho, assim, com o computador. Ele ficou apaixonado. Ele falou, você precisa não só inspirar o Brasil, mas inspirar o mundo. E ele pediu para a gente foi apresentar no Canadá no ano seguinte, com o modelo do Brasil em Vancouver, no Congresso Mundial do Diabetes. Como ele falou que foi o maior case que ele viu no mundo durante 2 anos que ele estava na gestão, na vice-presidência da IDF, Federação Internacional de Diabetes. Ele tweetou isso. Ou seja, então, já saiu desse nível de Brasil e já está lá fora também. Então, o mutirão já um pouquinho, né? já está em outro país, não somente aqui no Brasil. Eles já viram lá, né? A Federação Internacional de Diabetes já conhece. Um político desse, imagine, vice-presidente, claro. Cara que roda todos os continentes para ver as campanhas. Ele conheceu, mandou um vídeo em inglês. Eu botei em praça pública com a legenda para todo mundo ver, né? Porque eu tive tanto orgulho. Claro. Ele falava assim uma frase, ele falou assim, o projeto que vocês fazem aí nessa cidade, quando completou 10 anos, estamos em 15, né? Lidera o mundo no combate ao diabetes. Olha que bom, né? Itabuna sendo referência em algo positivo, é algo que realmente é de se orgulhar, né? É de se orgulhar. Tanta referência negativa, né, que tem a cidade, você vê algo tão positivo, realmente é bonito de ver. E nós temos um vídeo também que mostra um pouco sobre isso. Então eu vou estar colocando no ar para vocês de casa verem um pouquinho, né, para quem não conhece, o que é de verdade o mutirão do diabetes. A nossa história foi construída com pessoas que querem fazer a diferença. Pessoas que têm o espírito da mudança. A história do mutirão do diabetes foi construída com histórias. O mutirão de diabetes representa mudança. O mutirão do diabetes representa informação. Esse é um exemplo de altruísmo e do que uma sociedade unida em prol do ideal pode fazer em relação ao próximo. Cada parte, cada detalhe, tudo é pensado e feito para a população. É um evento espetacular, um evento que deve e serve de exemplo para várias cidades no país, onde você consegue mobilizar toda uma cidade em prol de uma doença tão grave. A missão do mutirão do diabetes é falar sobre prevenção e controle do diabetes. E mais do que isso, mostrar na prática. Virou um símbolo nacional. É inclusive exportado para outros países essa ideia. Atacar o problema da diabetes como uma questão global. Vai do olho ao pé. São 15 anos de muito trabalho, contando com a ajuda de voluntários incríveis que fazem o mutirão cada vez melhor. A minha relação com o mutirão é de amor, porque voluntariado é isso. É você estar presente, é poder ajudar e estar contribuindo para que o mutirão de diabetes em Itabuna seja um sucesso total. Contamos também com uma equipe médica especializada e pronta para lhe atender e lhe orientar. Eu estou orgulhosa e encantada com esse movimento de um alcance em relação à prevenção da doença, como também à prevenção das complicações. Itabuna está de parabéns e o Brasil está de parabéns. E é claro, o mutirão do diabetes é feito por você. São 15 anos contando com a sua presença, que é indispensável. Você transforma o mutirão e o faz evoluir.
É isso que a gente vê depois de 15 anos desse mutirão. É o envolvimento que a sociedade tem quando você lança uma ideia e consegue envolvê-la. Por isso, queremos agradecer a todos. Agradecer por mais um ano de sucesso, de trabalho, dedicação e união. Estamos com a sensação de dever cumprido. O nosso aniversário de 15 anos não poderia ter sido melhor. Ficou na história. Bom, vocês de casa viram aí o tamanho do evento, né, e o número de pessoas que são impactadas positivamente por ele, o depoimento das pessoas. Realmente, doutor, é um mutirão muito bonito, muito de orgulhar de fato, né, como você mesmo pontuou aí. E é isso, parabéns a você e a todos os envolvidos no projeto. Eu vou chamar um intervalo comercial, a gente volta já no próximo bloco do Ação Saúde para a gente falar um pouco mais sobre a diabetes. O que é essa doença de fato, quais são as causas, sintomas, como é que a gente pode estar até se prevenindo, né? Porque eu acho que toda doença você pode buscar meios de prevenir, enfim. Sem dúvida. Então, no próximo bloco a gente vai estar abordando esse assunto. Voltamos aqui com o segundo bloco do Ação Saúde para a gente abordar um pouco mais a diabetes. Doutor Rafael, essa doença ela não tem idade para estar começando, certo? Hoje você vê crianças que já podem desenvolver essa doença. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Qual a idade que ela começa a se desenvolver? O que é a diabetes de fato? Como é que a gente pode estar se prevenindo dela? Olha só, na verdade, se a gente falar de uma maneira mais simples um pouquinho, existem já alguns tipos de diabetes, mas vamos dividir nos principais, é o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é o da criança. Sim. É da criança que já nasce com um defeitozinho na produção de um hormônio chamado insulina, Sim. que é o que coloca o açúcar dos alimentos que a gente come, que está no nosso sangue, dentro da célula, para a célula poder trabalhar. Certo. Tá? Quando a criança nasce sem produzir isso, ela já tem o diabetes tipo 1, que tem que usar a insulina. Sim. E o tipo 2, que acontece em 90% das pessoas que vêm na idade geralmente acima dos 30 anos. Dos 30 anos, que é o tipo 2, que é ligado ao estresse, também tem um perfil genético. A pessoa produz a insulina, que é esse hormônio que coloca a glicose dentro da célula, mas produz de maneira insuficiente. Entra por conta de peso, má alimentação, falta de exercício, estresse. O que acontece é que com o estilo de vida nosso, acelerado, altamente digital, que é bom por um lado, mas muitas vezes não é tão bom, muito rápido para o outro lado, a gente começa a ver o tipo 2 na criança. Então, assim, já acontece? Já acontece na criança também. O que antigamente era raro, hoje é cada vez mais comum. A gente vê isso no mutirão. Por quê? Por conta do estilo de vida hoje. A criança hoje come aquela comida do fast food de maneira exagerada. A criança está sob estresse, a criança está na frente de um computador o tempo inteiro, nos jogos, que é coisas da modernidade. A gente tem que saber dosar isso. Então, mudou o estilo de vida, fez com que a doença do adulto viesse nas nossas crianças. Então, isso vira um problema de saúde pública de impacto global. Pra você ter uma ideia, são em torno de 400 e poucos milhões de diabéticos no mundo. Só, se fosse um país, o diabetes, ele seria o terceiro do mundo, só perderia para a China e para a Índia em número de habitantes. Nossa. E você sabe qual que é um outro problema, Ellen? E pessoal de casa? Metade das pessoas com diabetes ainda não sabe que tem. Ainda não sabe que tem. E nós estamos falando da doença que primeira colocada de cegueira, dos 20 aos 60 anos, principalmente nessa idade. Primeira colocada em amputação. E primeira colocada em levar o paciente a uma máquina de hemodiálise pro resto da vida, por conta da falência dos rins. Além do risco de morte por doença cardiovascular. Então, assim, a gente tem que prevenir. E é prevenível. O que a gente pode estar fazendo para estar nos prevenindo dessa doença? Eu acho que isso é muito importante. Você está falando sobre a questão do nosso estilo de vida hoje, que realmente é um estilo de vida muito complicado. A gente já se cuida menos, no sentido que a gente, apesar de termos hoje mais mecanismos, né, da tecnologia mesmo, do avanço da ciência com relação a tratamentos, hoje a gente vive uma realidade muito diferente de antes. O que é, na verdade, um grande paralelo, se você for observar, porque antes a gente não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje, só que hoje a gente adoece mais, porque a gente tem um estilo de vida muito acelerado, né? Como você falou, a gente não faz exercício físico, a gente está muito conectada no telefone e no computador também. Muito parado, né? Sedentário. Muito parado, muito sedentário, tudo isso acaba impactando.
Como é que a gente pode estar se prevenindo? Segundo os dados da Federação Internacional de Diabetes, cerca de 70% a 80% das pessoas com diabetes tipo 2, que é 90% dos diabéticos do mundo, não teriam diabetes com atividade física e alimentação adequada. O segredo está no estilo de vida, gente, dos nossos filhos. Hoje eu estava conversando com alguns amigos, pessoal de casa, e a gente vê, você vê uma criança hoje jogando um papel no chão, na rua, não vê. Deixar o pai passar no sinal vermelho, não vê. Eu acho que a gente tem que ensinar isso nas escolas. O combate ao diabetes, pelo tamanho que é, pelo peso que é, porque é a mudança de estilo de vida. As crianças vão ter que aprender e ensinar os pais. Sim. Porque os pais já estão inseridos naquele negócio. E com essa modernidade toda, a gente acaba fazendo... As crianças estão entrando numa armadilha. E vão ser nossos adultos de amanhã. Muitas vezes cegos. Sim. Entendeu? Muitas vezes amputados. Então, assim, a gente tem que ensinar nas escolas. A gente até um dos projetos da ONG que a gente está pensando em fazer, ou esse ano, ou próximo, é justamente tentar fazer um projeto nas escolas de Itabuna para que entre como matéria. Nas matérias é uma ideia que a gente tem, tá no papel, uma hora vai sair, uma hora vai sair. Mas a prevenção é possível, não do tipo 1, assim, mas a maioria do tipo 2, que é o que vem com estilo de vida. Com estilo de vida, né? Mudança de estilo de vida. Mas o que não é fácil, gente, né? Vamos combinar. Mas é possível. Com relação à doença, né, quando ela é genética, certo? Ela é hereditária, então uma mãe que ela tem diabetes, um pai que tem, às vezes, aí a mãe, ela tá grávida, a mulher tá grávida, tem alguma coisa que ela possa estar fazendo durante a gravidez que ajude para que essa criança não venha desenvolver a doença? Ou é algo que não tem como você mensurar, não tem como controlar? Não tem, assim, mas você falou uma coisa muito importante, assim. A paciente com diabetes tipo 1, que tem diabetes desde pequenininha, elas têm um risco muito grande com a gravidez. O que acontece é que a gravidez acelera a doença no corpo dela. Então, assim, até para engravidar, quando eu vejo uma criança entrando no meu consultório, novinha, uma menina, eu fico imaginando ela daqui a 15, 20 anos tentando engravidar. Se ela já tiver lesão no olho grave lá na frente, ou alguma lesão no rim, provavelmente ela não vai poder engravidar, porque tudo acelera. Com a mudança do corpo que acontece com a gravidez, o estímulo de crescimento, crescem os vasos doentes do diabetes dentro do corpo. Então, assim, por isso que é muito importante a gente cuidar dessas crianças, porque elas vão virar adultos que vão querer ter filhos, por exemplo. Então, assim, isso é muito importante, porque é uma das coisas mais tristes que existe, a gente vê uma mãe escolhendo entre ter o filho ou ter a vida. Ter a vida, né? Então, é bem... E quando engravida sem querer? Sem querer, acaba acontecendo. Às vezes eu descubro pelo olho, você sabia? A gente consegue descobrir que a gente vê uma paciente, por exemplo, que tem um grau de retinopatia, a doença que atinge a retina do diabetes, de um jeito leve. Chega 3 meses depois, me procura com o olho bem grave. Uma vez eu já cheguei para uma paciente minha e perguntei, você está grávida? Ela, não estou não. Tá, não é possível, você não pode ter, não tem como você mudar tanto. Ela foi fazer o teste de gravidez, voltou chorando, estava grávida. E ela tinha diabetes? Ela tinha diabetes, tinha lesão no olho, mas é uma lesão leve ainda, que não avançaria tanto em 3, 4 meses. Só ao longo de... Mas por ela estar grávida? Por ela estar grávida, acelerou tudo dentro dela. Não é que grávida não pode engravidar, ou de grávida com diabetes pode, mas assim, a grávida já com complicações graves, muitas vezes não pode. Então a gravidez é um tema muito importante para quem tem diabetes, assim. Entendeu, gente? Então por isso vocês têm que se cuidar desde novinho para poder, que eu sei que muita mulher sonha em ser. Eu sei. Em ter seus filhos, né? E passa por isso, que é muito triste. Entendeu? Mas é uma realidade. É uma realidade. Bom, eu vou fazer um intervalo comercial e a gente volta já já com o terceiro bloco aqui do Ação Saúde. Voltamos aqui com o último bloco do Ação Saúde. Doutor Rafael, eu quero falar agora um pouco sobre amputação, que é algo tão corriqueiro para quem tem diabetes. Por que essa amputação ela ocorre? O que acontece no corpo humano para isso acontecer? Então, são 2 coisas importantes que o diabetes faz. A vasculopatia, que é a doença dos vasos, e a neuropatia, que é a doença dos nervinhos. Sim. O que acontece? A vascularização do pé, ele é muito deficiente em quem tem diabetes ao longo do tempo. O pé vai ficando com pouca circulação, com pouca oxigenação. E ao mesmo tempo isso faz com que ele cicatrize menos quando tem uma ferida.
ele pode ter maior risco de necrose. E ele tem tem uma outra coisa que acaba piorando tudo, que é a neuropatia, que o nervo está dormente. E a neuropatia é quando você não sente nada. Então o paciente, por exemplo, pode pisar num prego e não sentir. Uma das coisas que a gente faz no mutirão é ver se o sapato do paciente é adequado ou não. Um sapato apertado, um sapato mal ajustado no pé, é um problemaço. E você vê, tem paciente que vem com um sapato com taxinha. E assim, e às vezes está ferindo ali, tem um calo e ele não sente. Não está sentindo. Ó, você quer ver uma coisa que acontece, pessoal? Como isso é importante? Até como enxuga os dedos do pé, que ali fica molhadinho e dá micose. E aqui da micose vira uma úlcera. Da úlcera vem a amputação. Porque não cicatriza, por conta da pouca circulação. A neuropatia faz com que você não sinta nada, aí você vai pisando, faz um calo ali, o calinho lá, ele rompe, vira uma feridinha que vira uma úlcera, e como não tem nervo funcionando bem, você não vai sentir que tem aquilo lá. Agora você imagina que o paciente não enxerga bem, então ele não enxerga bem isso, e está com a lesão lá e não sente nada. Olha a importância de se cuidar bem e de toda a família participar. Está sempre observando. Então, quem tem esse problema, quem tem a diabetes, tem que estar sempre atento aos pés, né? Pés. Acho que seria interessante ter uma rotina diária de observação, porque, como você mesmo pontuou, a pessoa não sente que está acontecendo alguma coisa, né? Que está com o pé machucado, enfim. Então, tem que ter esse cuidado diário, estar todos os dias olhando, porque isso pode fazer com que a pessoa consiga salvar o seu membro, né? Então... Sem dúvida. E o risco, pessoal, de morte pós-amputação, ele aumenta muito. Devido à infecção. Então, uma das maiores causas exatamente que aquela amputação ela vai subindo de nível. Começa no dedinho, vai para o pé, vai para a coxa, e é muito grave, assim. Então, assim, a prevenção é fundamental. Por isso que a importância de programas como o seu, para chamar a atenção das pessoas com relação a isso. A gente luta muito na cidade para que, com esses programas, principalmente, não é nem quantos os pacientes a gente consegue atender, mas é que a informação chegue para eles, para eles terem pelo menos a possibilidade de se defender de alguma forma. Claro. E a ignorância, a falta da informação dificulta uma arma contra a gente mesmo desgramada, assim. Eu sei. Então a imprensa é muito importante nisso nessa cidade. Tem que estar sempre e vocês são parte desse mutirão, vocês sabem, né? Com certeza. A cidade é diferente por conta disso. Com certeza. Doutor, sintomas. Às vezes uma pessoa... ela tem uma rotina, às vezes ela não se observa muito, mas tem alguns sinais que o corpo, ele transmite. Quando a pessoa está com diabetes, está nesse estágio de desenvolver a doença, tem sinais que o nosso corpo manda? Então, assim, tem alguns sinais. Nem sempre muito claros. Por isso que o exame de rotina, essa glicemiazinha uma vez por ano, controlar o peso é importantíssimo, até por conta de doença de coração, entre outras. É importante. Alguns sinais são sede excessiva. Quando o açúcar sobe, dá muita sede. E muitas vezes, para o banheiro fazer xixi, é uma das coisas. Muita fome e a visão ficar flutuando. Porque quando a visão flutua, eu vou dar já uma dica de utilidade pública com relação à minha área, que é a oftalmologia. Você que tem diabetes, você nunca pode ir fazer um exame para saber seu grau se você tiver com a glicemia alta, porque o grau fica flutuando quando o açúcar sobe. Não é um grau verdadeiro. Aí você vai no médico lá, coloca a lente e você acha ótimo naquele dia. Saiu de lá, compra aquele óculos caro, não é mais aquela. E não é mais aquela, Não é mais aquela. Não pode fazer óculos ou exame de grau se sua glicemia estiver elevada. Isso é importantíssimo. Então, quem tem diabetes, não faça exames para poder... Para ver o grau. Se sua glicemia estiver elevada, espera controlar. Dá uma sempre quando for fazer, dá uma verificada antes, como é que está o nível. Mas se estiver no nível baixo, normal, aí pode estar fazendo. Agora, o exame de fundo de olho, que é o exame obrigatório para todo mundo que tem diabetes, que é para detectar a doença que cega, que é na retina, a retinopatia diabética, não importa se está controlado ou não está, tem que fazer pelo menos uma vez por ano, viu, pessoal? Com pupila dilatada, direitinho, aquilo que a gente faz lá, e tem que fazer não só no dia, mas em qualquer dia do ano, que quem tem diabetes não só tem no dia do mutirão, né? Claro. Tem todos os dias. Tem que fazer sempre. Em termos de tratamento, o que é que a gente tem de avanço hoje? Então, da minha parte, que é a parte oftalmológica, que é da retinopatia diabética, o tratamento padrão é o laser. As cirurgias, quando o olho enche de sangue, eu descolo a retina, em casos mais graves, são cirurgias mais caras, mas estão bem modernas, e os resultados estão melhores, mas ainda deixam uma sequela muito grande. E existe também umas aplicações das medicações modernas,
que inibe os fatores que fazem com que os vasos piorem. São remédios que aplicam dentro do olho, isso para também casos mais graves. Uhum. Agora o problema é que é o acesso que é muito baixo a isso, porque são medicações muito caras que isso existe. Está lançando no mercado agora, para a parte sistêmica, alguns remédios muito poderosos com relação à diminuição de possibilidade de complicações como essa, do rim, do olho. São medicações novas para controle do diabetes. E as insulinas estão melhorando, então as medicações vêm crescendo. Existe uma teoria da conspiração, dizendo que ninguém quer descobrir a cura do diabetes. Você já ouviu falar nisso? Para o câncer também, para várias doenças, né? Eu não acredito muito nisso não, porque o laboratório que descobrir ele vai ficar trilionário. Na verdade, existem medicações que vão melhorando. Mas tudo paliativo, né? Não é efetivo, assim, é efetivo, mas não para curar, para controlar. A cura não existe. A cura não existe ainda, eu acho que vai existir em breve, mas ainda não existe. Mas o controle, ele pode ser realmente possível, e tem que buscar esse controle, entendeu? E como é a relação com o SUS? Quais são os tratamentos oferecidos pelo SUS que as pessoas podem ter acesso? Então, assim, existe hoje algumas leis que protegem o paciente com diabetes, desde a dispensação, desde insulina para algumas medicações que você pode pegar, até também fita de glicemia. Claro, isso nem sempre está disponível, mas isso tem leis que protegem, por isso que a gente tem a parte jurídica no mutirão, para poder orientar os pacientes. Existe também os tratamentos, por exemplo, do olho, como o laser, que é quando a gente faz quando a retinopatia diabética está grave e o olho quer sangrar, você consegue fazer via SUS, entendeu? Existem alguns tratamentos que você consegue, outros que infelizmente o acesso é mais difícil, assim, sabe? Itabuna, por incrível que pareça, é um caso à parte. É difícil ainda e tudo, mas comparado com outros lugares, ele vem melhorando por conta de toda essa mobilização. E a visibilidade também, que o mutirão acaba atraindo esse tipo de... Essa obrigação de ser bom, né? Obrigação. Porque não adianta você ter o melhor evento do Brasil e não ser a melhor cidade do Brasil. Nós não somos ainda não. Mas eu tenho certeza que todo mundo junto pode transformar essa cidade numa cidade onde o índice de complicação seja baixo. Eu não tenho dúvida. Eu acho que por isso que a gente não desiste depois de 15 anos. Eu acho que a gente tem como, na cidade que é campeã da dengue, ser talvez a melhor cidade de combate ao diabetes no Brasil, se todo mundo se juntar, a imprensa, o poder público, os empresários, a comunidade. Porque a gente tem trabalho coletivo, um trabalho que todo mundo vem. Nós estamos em 30 cidades no Brasil, esse ano já. O mutirão de Itabuna sendo replicado. Mutirão é uma arma, assim, mas não é o mutirão, é a consciência das pessoas sendo... Isso, exatamente. Elevado, acho que é o mais importante esse trabalho de conscientização mesmo, das pessoas entenderem que tem que buscar se prevenir, tem que buscar tratamento, Sem enfim. dúvida. Ok, doutor, olha, quero parabenizar mais uma vez pelo mutirão do diabetes, quero agradecer também a sua participação, dizer que as portas estão abertas aqui para dar qualquer comunicado que vocês tenham para dar, enfim, então estamos sempre aqui à disposição de todos vocês. A vocês de casa, quero agradecer pela audiência, as suas considerações. Eu queria agradecer a TV, é uma honra estar aqui com você, minha amiga, e dizer que para vocês que se cuidem, que prevenir é possível, vocês podem ter uma vida muito boa, com diabetes, sem diabetes, precisa ter saúde. E programas como o seu faz com que isso seja possível, pelo menos que essa ideia seja visível para essas pessoas. Com certeza. Então, assim, uma vida saudável para todos e parabéns pelo programa. Imagina, obrigada a você. Vocês pais, mães, cuidem das nossas crianças, viu? Gente, ó, um beijo para todo mundo aí, até semana que vem.